E para traduzir boa parte das disrupções deste mercado, vamos trazer ao palco, por gentileza, Cristina Souza, CEO da Gouveia Food Service, e Felipe Koga, Head de Startup e Franchising do Grupo Bittencourt. Fiquem à vontade. Boa tarde, pessoal. Bem, disrupção. Quando a gente fala em disrupção, a gente normalmente fala numa mudança brusca no curso normal de um processo. Em negócios, muitas vezes a disrupção associada também à inovação. A inovação disruptiva, mudanças que vêm aí para ampliar o tamanho do nosso mercado ou mudar drasticamente a forma como os nossos consumidores se interagem com os nossos produtos, com nossos serviços e com a nossa marca. Mas e no food service? Joia, Koga, obrigada. Boa tarde, pessoal. Super feliz em estar aqui com vocês. Food Service, aproveitando aqui que a gente tem um público super diversificado, só para conceituar, é a vertical do setor de alimentação que envolve desde o agronegócio até a operação. E aí, no meio de tudo isso, tem a indústria, a logística e a distribuição. E, hoje em dia, isso também está ficando tudo meio junto e misturado. A gente vai falar um pouco sobre as importantes integrações que o food service vem fazendo, tanto no varejo quanto em outros setores. Falar um pouquinho de cenário, a nossa mestre de cerimônias falou um pouquinho sobre a resiliência do setor de food service, o tamanho desse mercado. Fazendo aqui um histórico para nós, desde 2011 até 2019, 2019 para a gente foi um ano de ouro assim, no food service, estávamos muito animados com 2020, um mercado de 215 bilhões de faturamento. Tivemos a pandemia, todo mundo sabe disso, tivemos um importante encolhimento desse tamanho de mercado, 2021 passando aí por um processo de recuperação, e as perspectivas de fechamento desse ano com muita proximidade do que aconteceu em 2019 e uma perspectiva de crescimento, ou seja, de muito otimismo aí até 2025. Os nossos hábitos mudaram, os hábitos dos consumidores em geral mudaram e essa previsão otimista procura traduzir um pouco disso. E aí, quando a gente começa a falar de disrupção no food service, temos que os executivos, que os proprietários, os empresários precisam constantemente repensar os seus negócios, repensar as suas operações. Aqui elencamos 5 itens numa mandala que entendemos que são pilares que vão direcionar a inovação disruptiva na alimentação durante os próximos anos. Que vão desde temas relacionados a produto, novos produtos, novas experiências, novas formas de se produzir de forma mais sustentável ou mesmo com maior eficiência e formas inovadoras de interagirmos com o nosso consumidor, mesmo na alimentação. Porque quando a gente começa a falar, por exemplo, de inovação em produtos, novos produtos, e a gente começa a olhar um pouquinho lá para fora, a gente teve a oportunidade, no início desse ano também, de estar lá na NRA Show, em Chicago, nos Estados Unidos, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo, e lá ficou muito evidente, principalmente o quê? A questão da plant-based, olhando para a parte de produtos. Já era uma tendência que a gente acompanhava há algum tempo, mas olhando lá ficou muito claro. Aqui no Brasil a gente também já tem plant-based chegando, mas lá foge também do é apenas o hambúrguer, é apenas o bife, a carne. Lá a gente encontrou peixe vegetal, frango, à base de plantas, que está muito alto lá nesse ano, estava muito, muito evidente. E até mesmo coisas como os ovos, por exemplo, omelete, ovo frito, que assim, comendo, garanto, é muito difícil perceber a diferença de um produto plant-based, em termos de sabor e textura, para um produto à base animal. Indo até um passo adiante, talvez olhando ali a parte, por exemplo, de cultured meats, não sei quem já teve a oportunidade de ver, ou viu aquela imagem icônica das carnes de laboratório, mas também produtos, carnes, ali, alimentos, produzidos à base de células do animal, que não precisa ali gerar o abate, você não abate o animal para pegar a carne, se constrói ali um bife, um alimento a partir apenas das células dele. Então, inovações que vêm acontecendo mundo afora e começam a chegar também no Brasil. Muito ligado também à questão da sustentabilidade, que ao longo do sistema que está super em alta, e mesmo aqui no nosso evento, vários palestrantes especialistas também já vão falar de sustentabilidade. Ao longo desses próximos 2 dias vão vir mais também pessoas para tratar do tema. Se eu pudesse trazer um case para falar um pouquinho só, complementar, trazer também uma visita que a gente fez lá em Chicago. Isso aqui que está passando o vídeo aqui no fundo é a Farm on Ogden, que é uma iniciativa muito bonita, muito bacana, lá do Jardim Botânico de Chicago, onde ele busca reinterpretar os espaços urbanos. Então, é uma fazenda urbana aqui, no meio de Chicago,
que busca trazer ali para famílias, né? Então as famílias da comunidade local, né? As famílias podem utilizar aquele espaço para plantio próprio. A produção é direcionada para os negócios locais, para os restaurantes da região, para os distribuidores de pequeno porte, né? Locais ali do bairro, com foco em oferecer alimentos, né? De qualidade a preços acessíveis. Muito legal também a questão de incentivos que eles trabalham. Por exemplo, eles têm programas de treinamento e de educação para ex-presidiários, para veteranos de guerra, para, por exemplo, jovens em situação de risco. O objetivo que eles têm também de mudar um pouco a imagem, né, que se existe lá, por exemplo, do fazendeiro tradicional americano, né, muitas vezes um pouco mais velho, né, homem, branco. Aqui eles falam, não, isso é para todos. Né, queremos ensinar aqui a população a como produzir, a como consumir alimentos aqui de qualidade. Então, um pequeno case aqui também para falar um pouquinho sobre esse tema. Né. Obrigada, Koga. Bom, vamos lá, gente. Seguindo aqui a nossa mandala, falar um pouco agora sobre experiência. E a experiência hoje no food service, ela se amplificou de uma forma tão importante. Esse é um varejo alimentar, se chama Don's Kitchen and Market. Foi uma delícia fazer essa visita, onde os empreendedores têm mais de 40 anos de experiência no varejo alimentar, e eles venderam uma outra rede, que é a Marianos, vai aparecer aqui a imagem do Bob Mariano. Mas o que é importante nessa rede? 50% da oferta é de mercearia e 50% é de produto pronto para o consumo na loja ou para você levar, para você consumir onde você quiser. E aí o grande questionamento, a grande reflexão é: o consumidor, ele mudou o seu hábito de preparo de refeições e ele quer que o varejo alimentar se torne um restaurante. Aqui no Brasil a gente tem visto algumas iniciativas também bastante interessantes de lojas de varejo, de roupa, de calçado, lojas esportivas, integrando o food service. Food service aparece como um grande fio condutor de conexão entre marca, né, e seus clientes. Aí aqui a gente tem outra integração muito interessante, o Walmart e Ghost Kitchen. Ghost Kitchen é a marca de uma grande rede de dark kitchens, como a gente chama aqui no Brasil. A gente usa também os dois termos, mas esse é o nome de uma marca, onde o cliente ele também tem essa mesma vivência, essa mesma experiência. Ele pode chegar, pedir para ele levar embora da loja, ou ele pode estar em casa e fazer o pedido. Com esse processo, existe uma otimização de logística, né? Claro, os supermercados, os hipermercados estão próximos às residências dos clientes e, claro, faz todo sentido essa conexão. E aí falando um pouco sobre eficiência, né? Porque a gente fala de experiência, de produto, de serviço, e eficiência, muitas vezes ligada também, principalmente, a questão, por exemplo, de inteligência artificial, né? Tema que também está super em alta no Brasil e no mundo, né? Que eu trago um case para exemplificar um pouco, é o da Hungry Root. Hungry Root é uma startup norte-americana com foco em delivery, né? De alimentos, bebidas, mercearia, refeições prontas, né? Que, para se diferenciar e gerar maior eficiência para a sua operação, eles adotaram uma inteligência artificial que, através de dados coletados de consumidores, pesquisas realizadas com os clientes da marca, né? Questionários enviados para os consumidores, eles entendem o perfil de consumo ideal de compra para cada uma dessas pessoas. Então, quanto que você tem que comprar de determinado produto, de determinada refeição, entende as suas preferências, né? O que ele gosta mais, é carne, é frango, é produto à base vegetal, e com isso faz uma lista personalizada automaticamente, através dos questionários respondidos pelos consumidores, para gerar essa maior customização para cada pessoa ali que interage com a marca. E o ponto disso é, primeiro, isso não é uma pessoa que está lá, né, manualmente fazendo essas listas, é um robô, uma inteligência artificial, e através dos estudos que eles já divulgaram, na startup e crescendo muito nos Estados Unidos, já falaram que, em média, um consumidor nosso economiza próximo de $25 por semana ao utilizar a nossa plataforma, só com menor desperdício de alimentos do que ele gastaria se ele estivesse num varejo convencional ou mesmo num sistema de delivery tradicional. Então, eficiência através de tecnologia, através de inteligência artificial. Muito bom, Koga. É o que a gente chama de Smart Sustainability, né? Você tem toda uma inteligência que gera aí, sem dúvida, um ganho para o cliente, para o meio ambiente, para as empresas de uma forma geral. E aí, falando ainda de eficiência, esse processo todo de automação, amanhã a gente vai ter uma visitante aqui bacana, a gente daqui a pouco vai mostrar um pouquinho dela. A presença de robôs começa a se tornar mais comum. Nós fazemos muitas visitas, aprendemos, entendemos e como os robôs podem apoiar o processo de atendimento. Aqui a gente tem, por exemplo, cadê você?
enfim, um robô para limpeza. Aqui a gente tem outro robô que está fazendo o papel de venda, por exemplo, numa entrada de cinema. Durante o Latam Retail Show, que aconteceu no mês passado, nós apresentamos uma iniciativa que nós chamamos de Restaurante do Futuro. Existe uma coisa muito comum que muitos varejistas que estão aqui, né, ou franqueadores que estão por aqui, já utilizam, que é a inteligência artificial a partir das câmeras, né, avaliando a expressão facial dos clientes. O que a gente fez de inovação? A gente utilizou isso para definir o planograma de apresentação de produto durante o período da feira, e deu muito certo, foi muito bacana, sem dúvida. Falando ainda do processo de interação, né, concluindo aí a nossa mandala, de interação com os consumidores, de novo, aqui a gente traz essa iniciativa do Restaurante do Futuro, onde a gente trouxe 3 pilares. O primeiro, sem dúvida, é a origem dos alimentos, e daqui a pouco a gente vai ter o Juliano aqui no palco falando um pouco sobre a Evergreen e as suas iniciativas, então isso vai ser muito bom, porque a proposta é essa, uma cobertura aí de iniciativas onde a gente possa se inspirar. Depois a gente olhou muitas possibilidades de tecnologias que já estão no Brasil, para o back e para o front of the house. E, por fim, uma grande cobertura de soluções de tecnologias voltadas para a gestão. Nós e a Bittencourt estamos trabalhando bastante nessa frente, e aí vou trazer agora um pouquinho dessa interação. Dá para aumentar o som, por favor? A Cris foi minha chefe no Restaurante do Futuro, no meu primeiro trabalho como hostess. Foi lá que conheci a Liana. Amanhã estarei aí no B-Connected para conhecer todos vocês pessoalmente. Até lá! Essa é uma robô humanoide, ela é brasileira, inclusive, a Anne, a robô. Foi fabricada aqui no Brasil, o pai dela é francês, mas ela foi criada e fabricada aqui no Brasil, e ela tem participado de muitas iniciativas no varejo e no food service de uma maneira geral. E aí a gente vai terminando aqui a nossa apresentação, né, Koga, trazendo algumas provocações para vocês em termos de reflexão sobre a disrupção do food service. A primeira delas é que o food service ele é um dos mais eficientes fios condutores de conexão entre as marcas e os clientes. Isso é muito bom, parece que é só colocar um cafezinho na frente de um restaurante que funciona, mas não é bem assim. A gente precisa de uma execução perfeita para que tudo isso faça sentido e para que tudo isso funcione do ponto de vista do consumidor. E, por fim, né, só vai fazer sentido, só vai ser escalável se for integrado. Né? Não é a tecnologia sozinha, não é o produto sozinho, o serviço, mas tudo isso conectado, né, com experiência, com eficiência, né, e com tecnologia. E, no final, para fechar aqui o nosso tema e preparar vocês já para os próximos palestrantes, a gente fecha com uma provocação, né, que, no final, depois de ouvir um pouco isso, o que vocês vão ouvir aqui na sequência, meu negócio, né, será que está preparado para o futuro do food service? Independente se eu sou já do segmento de alimentação, se eu sou um varejista, estou querendo colocar uma operação de food no meu varejo, será que eu estou pronto para essas tendências, para esses novos modelos de negócio? E, com isso, a gente passa a bola aí para os nossos parceiros aí nas seguintes palestras. Né? Obrigada, gente. Olha só, acho que tem que entrar uma telinha aqui para eu colocar um recadinho aqui, porque hoje eu participei de algumas apresentações aqui mais cedo e disseram que a gente não pode descer do palco sem vender, não é isso, Liana? Então, eu recebi aqui uma missão para avisar para vocês que quem desejar fazer parte da delegação da Gouveia Ecosystem, né, da Gouveia Experience, para a NRF 2023, vai ter um desconto de $1.000, poxa. Nem a gente está tendo esse desconto, né, Liana? Um desconto de $1.000 para quem, enfim, bipar aí o QR Code, fazer seu contato e falar lá com o nosso time de vendas, tá bom, gente? Obrigada de novo aí pela atenção de vocês. Vou passar aqui para a nossa mestre de cerimônias. Obrigada.